Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso curso de Geografia do oitavo ano. Na nossa aula de hoje, discutiremos a respeito da formação do território, a organização do espaço e a população dos Estados Unidos. Os Estados Unidos da América, pessoal, possuem o segundo maior território do continente americano, atrás apenas do Canadá, a maior população do continente, com cerca de 332 milhões de habitantes, e são a economia mais dinâmica do continente e do mundo. São também a maior potência militar mundial, sendo o país com os maiores gastos com defesa do mundo. São divididos em 50 estados, mais alguns territórios no Caribe, no caso Porto Rico, e na Oceania, como o caso de Guam e as Ilhas Marianas Setentrionais. É um país que foi anteriormente colonizado, como ocorreu com todos os países da América. No caso dos Estados Unidos, eles foram colonizados pela Inglaterra, que se fixou no continente americano a partir do ano de 1607. A partir do processo de colonização da América do Norte, a Inglaterra organizou o território americano em 13 diferentes colônias, que inclusive receberam o nome bem sugestivo de 13 colônias. Essas colônias, pessoal, desenvolveram-se de maneira independente, porém cooperando umas com as outras. Essa independência entre as colônias acabou a partir do momento em que a Inglaterra passou a pesar nas regras coloniais, como por exemplo, vários aumentos de impostos para a colônia, o que acabou por levar à consolidação dos congressos continentais, que em 4 de julho de 1776 declarou a independência das 13 colônias unidas em uma federação de estados autônomos, mas unidos em uma união federal chamada de Estados Unidos da América. A partir da declaração e consolidação da independência dos Estados Unidos, baseada na doutrina do Destino Manifesto, o novo país começou seu avanço para o oeste, com a compra de territórios da França e da Espanha, como no caso do Louisiana, a conquista de territórios através de guerras com o México, como foi o caso do Texas e da Califórnia, e também de acordos, como no caso do noroeste dos Estados Unidos, na região dos atuais estados do Oregon e Washington. No auge do seu expansionismo, os Estados Unidos chegaram inclusive a anexar o Havaí, que era um país independente até 1898, quando se tornou um estado dos Estados Unidos, e também a comprar o Alasca da Rússia por cerca de 7 milhões de dólares. Economicamente, os Estados Unidos são a maior potência mundial. Sua indústria figura entre as mais avançadas do mundo, sendo referência mundial em vários setores, principalmente produtos de computação, como computadores e softwares, meio de transportes, como carros, ônibus, trens e aviões, produtos químicos, como remédios e fertilizantes agrícolas, e também produtos derivados do petróleo. Esse, pessoal, tem uma grande importância para a economia americana, já que os Estados Unidos são o maior produtor do mundo de petróleo, produzindo mais de 16 milhões de barris de petróleo por dia. Porém, isso não significa ser autossuficiente de petróleo para eles. Pessoal, autossuficiência é a capacidade de produzir alguma coisa na quantidade exata ou maior do que uma sociedade precisa. E apesar de serem um dos maiores produtores do mundo de petróleo, os Estados Unidos ainda precisam importar uma grande quantidade desse óleo, já que a cada dia eles usam mais de 20 milhões de barris por dia para alimentar a sua pujante economia. Pessoal, as regiões com maior produção industrial nos Estados Unidos são o Nordeste, na região conhecida como Nova Inglaterra, o Meio Oeste, o Sul, principalmente ali na região de Houston, no Texas, e na Califórnia, principalmente no Vale do Silício, com cidades como Pasadena, Palo Alto e San Bernardino, referências mundiais na produção de tecnologias da computação. Já no setor agrícola, figuram sempre nas primeiras posições na produção de milho, soja, trigo, tomate e laranja, dentre outros. E apesar de hoje a agricultura representar apenas uma pequena porção do PIB americano, eles ainda possuem uma das agriculturas mais avançadas do mundo, com extenso uso de maquinário avançado, sementes modificadas, fertilizantes artificiais e defensivos agrícolas. A região do Meio Oeste é onde a agricultura mais se desenvolveu nos Estados Unidos. Já na pecuária, os Estados Unidos estão sempre nas primeiras posições de produção de carne bovina, suína e de frango, além de estarem sempre entre os maiores produtores do mundo de leite de vaca, de ovos e possuírem também o maior rebanho bovino do mundo. Na questão demográfica, pessoal, nós observamos que a população americana concentra-se no leste, principalmente no nordeste do país, na região, já falamos, conhecida como Nova Inglaterra,
No meio oeste, principalmente no norte da região do meio oeste, né, conhecida também como região dos Grandes Lagos, e nos grandes polos industriais do sul, né, no caso o Texas, e também do oeste, no caso a Califórnia. Essa concentração, pessoal, se deu pelo fato da colonização ter iniciado no nordeste do país, que também tornou-se a primeira região industrializada dos Estados Unidos, e a partir do avanço para o oeste e o posterior desenvolvimento econômico do restante dos Estados Unidos, principalmente na agricultura, pecuária e indústria, que fez com que o Texas, a Califórnia e a região dos Grandes Lagos observassem um grande aumento populacional. E pessoal, a população americana é toda formada de imigrantes. Claro, porque desde os primeiros ingleses que pisaram no território americano, os povos nativos daquela região foram completamente dizimados pelas mais diversas políticas expansionistas dos Estados Unidos. Porém, diferente do Brasil, onde a população é majoritariamente miscigenada, nos Estados Unidos essa mistura de etnias não aconteceu com tanta força. Por essa razão, questões de preconceito, principalmente o racismo, são muito evidentes nos Estados Unidos. Por se tratar da maior economia mundial, pessoal, os Estados Unidos, obviamente, se tornaram uma das principais áreas de atração de imigrantes do planeta, principalmente a partir da década de 1980. Não é à toa que neste país existe uma grande resistência em relação aos imigrantes por parte da população local, que considera os imigrantes indesejáveis por ocupar postos de trabalho que, claro, nenhum americano nativo quer, e também por gerar gastos aos governos locais. Muito disso também se deve ao grande número de imigrantes ilegais, que levaram até mesmo o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a sugerir a construção de um muro na fronteira com o México para impedir a entrada destes imigrantes ilegais no país. Já a questão de racismo, seja com imigrantes ou seja com locais, é muito mais evidente nos Estados Unidos. Muito disso, pessoal, se deve ao fato de que até meados do século XX, mesmo muito tempo depois da abolição da escravidão, em diversos estados americanos, principalmente do sul dos Estados Unidos, ainda existia segregação racial, ou seja, brancos e pessoas de outras etnias não ocupavam os mesmos espaços, né? Não iam para as mesmas escolas, não frequentavam as mesmas igrejas, não podiam usar os mesmos banheiros, tinham um acesso muito diferenciado a empregos e ao crédito, entre várias outras bizarrices racistas que levaram a uma desigualdade social entre etnias muito forte, vistas até os dias de hoje. A maior parte da população encarcerada dos Estados Unidos, pessoal, é negra. As maiores vítimas de brutalidade policial nos Estados Unidos são negros. Os bairros com as piores condições, né, as piores escolas, enfim, tudo que seja de menor qualidade, justamente por causa desses séculos de segregação que duraram tempo demais, é ocupado por pessoas que não são brancas, enquanto os brancos ocupam as melhores posições em tudo. Por essa razão, atritos raciais têm sido cada vez mais comuns, vistos que essas populações segregadas elas estão unindo suas forças para fazer suas vozes serem ouvidas para que possam ocupar um espaço de qualidade na sociedade americana. Um grande exemplo desse processo, pessoal, é o movimento Black Lives Matter, que, traduzindo do inglês, significa Vidas Negras Importam, que foi crucial durante as discussões sobre o assassinato de George Floyd, que sofreu de brutalidade policial quando foi parado pela polícia sob a acusação de ter usado uma nota falsa de $20. E para finalizar nossa aula, falando de Estados Unidos, nós não podemos deixar de falar sobre a atuação imperialista desse país no mundo todo. Uma das ideias centrais dos Estados Unidos do século XIX, pessoal, era a chamada doutrina Monroe, de onde surgiu a clássica frase América para os americanos. Nessa frase, os Estados Unidos deixava claro que não haveria interferência na Europa, desde que os europeus decidissem não interferir no continente americano. Mas não parou por aí, pessoal. A imagem da tela representa o período de quando os Estados Unidos tornou-se a grande força regional que é até hoje, com a política do Big Stick, que traduzindo significa grande porrete, onde as ideias dos Estados Unidos, principalmente as ideias do seu presidente da época, o Theodore Roosevelt, deveria propor aos países da América a se aliar aos Estados Unidos pacificamente ou sofrer as consequências de se opor aos Estados Unidos.
A ideia central era que os Estados Unidos deveriam atuar de forma intervencionista nas Américas para eliminar a influência europeia, principalmente britânica no continente, obviamente para que eles pudessem se posicionar como a maior potência e país de maior relevância nas Américas. Essa política, pessoal, levou a um grande avanço na Marinha Americana e propulsionou a política externa intervencionista dos Estados Unidos, que segue até os dias de hoje. Hoje, a influência dos Estados Unidos é observada nos 4 cantos do planeta, seja de uma forma mais indireta, na forma de empresas transnacionais, de empréstimos de bancos americanos, ou seja, de uma forma ainda mais direta, com as ações militares e políticas do governo americano, tudo sempre visando defender os interesses dos Estados Unidos. Exemplos modernos são o papel dos Estados Unidos na ONU, como país sede da entidade e membro permanente do Conselho de Segurança, os Estados Unidos como fundador da OTAN e, obviamente, as ações militares dos Estados Unidos no Iraque em 2003 e na Líbia e na Síria a partir de 2011. Pessoal, a nossa aula de hoje termina por aqui. Eu espero que ela tenha sido proveitosa para todos. E lembrando sempre que qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários, ou se for meu aluno, pode me perguntar em sala de aula. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima!